Care professoresse, cari professori, buon pomeriggio e benvenuti a questo webinar di Zanichelli. Sono Claudia Lazzarin e mi occupo di promozione universitaria. Oggi ho il piacere di ospitare due degli autori che hanno curato il volume di Pan-Romanic. Do il benvenuto alla professoressa Carine Marielli Rocha da Cunha e al professor Francisco Calvo dell'Olmo. Buongiorno professoressa, buongiorno professore. Pan-Romanic è un manuale dedicato all'intercomprensione fra le lingue romanze che trae vantaggio dalle esperienze degli autori e delle autrici di varie università in Europa e in Brasile. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, vi lascio un paio di note tecniche. Abbiamo a disposizione la chat per domande, dubbi, interventi e considerazioni. E il webinar sarà registrato e sarà disponibile nei prossimi giorni. Lascio quindi la parola a Carine e a Francisco. Bene, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute a questo webinar in cui vogliamo presentarvi questo manuale che abbiamo curato, appunto come Claudia ha appena detto, noi due ma anche insieme a 4 altri colleghe, quindi Veronica, Erika, Susanna e Hugh. Noi ci presentiamo, io sono Francisco Calvo dell'Olmo, mi occupo di linguistica romanza e anche di insegnamento dell'intercomprensione e ho avuto esperienza universitaria in Brasile e nelle università europee, principalmente in Francia e in Germania, e la mia collega Carine Marielli. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carine Marielli Rocha da Cunha, trabalho em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e junto com os outros 5 colegas, nós fizemos o manual que hoje nós apresentamos para vocês. A apresentação, a língua de apresentação, né, nesse webinar de hoje, nós combinamos que eu falaria em português, o professor Francisco, vai falar em espanhol, e a Cláudia, nosso assistente, né, da Zanichelli, vai falar em italiano, assim a gente pode contribuir para esse plurilinguismo e vocês podem escrever na chat de onde vocês estão falando, né, a cidade e o país de onde vocês falam y con qué línguas vocês trabajan. Exactamente. Bueno, entonces, efectivamente, mi colega Carini ya ha adelantado esta cuestión que cada uno hablará en su lengua, bueno, en varias de las lenguas que compartimos, y en ese sentido yo lo haré en español, ella lo hará en portugués brasileño y todo el mundo está invitado a participar, a expresarse en el chat en la lengua de su preferencia. Damos entonces inicio a la presentación. Yo voy a compartir la pantalla con todos y todas. Aquí un segundo. Okay. Y si no me equivoco, deberíamos estar viendo todos la pantalla completa con la presentación. Perfecto. Estamos. Ok. Bueno, lo que proponemos para esta tarde, bueno, las presentaciones, las diapositivas están en italiano para ir haciendo un poco de intercomprensión, que es nuestro objetivo en todo momento, y lo que proponemos para esta tarde es este recorrido con 6 puntos. En primer lugar, explicar un poco cómo se originó, cómo nació Pan-Romanic, el manual. En segundo lugar, hablar sobre los contextos educativos en los que puede ser utilizado, cuál es el público o cuáles son los públicos a los cuales se dirige este manual de intercomprensión. En tercer lugar, entraremos a explicar la estructura del manual, cómo funciona este manual, cuáles son los recursos didácticos que presenta, cuál es su estructura en definitiva. Y en el punto 4, de forma todavía más detallada, presentaremos las fichas que componen el manual, ¿no? Las 60 fichas de las lenguas que consideramos como principales, así como las 10 fichas de las lenguas regionales, cómo están estructuradas. Además, cada unidad cuenta con 2 puntos, el per approfondire, en el cual se explica un punto de gramática y se explica con una función didáctica de servir como puente para la intercomprensión, y la scheda, la ficha que cierra cada unidad, que es el focus en el cual aparece reflejada una lengua regional y por qué hemos querido que apareciesen registradas también y reflejadas estas lenguas regionales. Bueno,
Entonces, entrando un poco en la materia, en primer lugar vamos a ver cómo nació Pan-Romanic. Bien, en primer lugar, Pan-Romanic pretende promover el plurilingüismo a través de la intercomprensión entre lenguas románicas. Al hablar del plurilingüismo y de la promoción del plurilingüismo, debemos hacer referencia, obviamente, al cuadro común europeo, que salió publicado ya hace más de 20 años, y también al volumen complementar. Creo que todas las personas que trabajamos con enseñanza de lenguas conocemos estos documentos y la descripción y la promoción que se hace del plurilingüismo en ellos. Estos documentos, además, fueron revisados dentro del trabajo del Centro Europeo para las Lenguas Modernas y de esta forma se desarrollaron los llamados abordajes plurales o enfoques plurales, approche pluriel, que fueron coordinados por el profesor Candelier. Uno de estos abordajes plurales o enfoques plurales es efectivamente la intercomprensión, que propone el trabajo simultáneo con dos o más lenguas emparentadas. La intercomprensión, entonces, se ha integrado tanto en la formación, ¿de acuerdo?, como también en la formación de profesores. Es decir, hoy en día muchas universidades y cada vez más, afortunadamente, tanto de Europa como de América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, se interesan en proponer formaciones de intercomprensión y en este sentido, dentro de la familia de lenguas románicas, no ha habido pocas propuestas y pocas iniciativas y pocos proyectos, ¿no? Ha habido un número bastante considerable precisamente también por las relaciones históricas que existen entre estas lenguas. Al proponer estas formaciones y dentro de diferentes proyectos, esto ha hecho también que haya sido necesario crear un cuerpo de enseñantes, ¿no?, de personas que trabajen con la intercomprensión, que puedan dar clases de intercomprensión, igual que también se forman enseñantes de una lengua extranjera o de cualquier otra materia. Y estas formaciones y estos enseñantes y estos alumnos de intercomprensión en diferentes contextos educativos necesitan instrumentos didácticos, ¿no?, herramientas didácticas, materiales didácticos. En este sentido, Pan-Romanic intenta dar una respuesta a esta necesidad de instrumentos didácticos o de herramientas didácticas. Obviamente, no pensamos nosotras y nosotros que somos los primeros que hemos creado un instrumento didáctico dedicado a la intercomprensión. De hecho, a partir de los años 90 del siglo XX, es decir, hace ya 30 años, empezaron a surgir diferentes proyectos en intercomprensión, muchas veces con financiación de diferentes organismos europeos, que dieron como resultado diferentes productos didácticos. Podemos hablar de lo que muchos llaman la Galasaga, el proyecto Galanet, más tarde el proyecto Galapro, este proyecto Galapro que iba dirigido a la formación de profesores, los itinerarios románicos, que los promovió la Unión Latina, o incluso la red Mediadi. Es decir, en estos manuales que les presentamos aquí, es verdad que Internet tuvo una función muy importante, incluso en un momento en el que Internet se estaba desarrollando, ¿no?, ese paso del siglo XX al siglo XXI, pero eso también ha hecho que muchas veces estos manuales ya no estén, estos materiales ya no estén disponibles, ¿no?, al irse modernizando la red. Es verdad que Mediadi sí que continúa estando disponible y es una plataforma que cuenta con numerosos materiales de intercomprensión y que, por otro lado, les invitamos a que la puedan ver si les interesa. Ahora bien, estos materiales, por un lado, tenían el problema, como les comentamos, de muchas veces estar en Internet y eso hace que tengan una caducidad bastante importante. En segundo lugar, cuando hablamos de intercomprensión y cuando pensamos en materiales didácticos sobre la intercomprensión, siempre aparece la cuestión de cuántas lenguas y cuáles lenguas van a estar presentes en estos manuales y de forma general siempre han estado presentes las lenguas más hegemónicas, ¿no? Y las lenguas regionales, las lenguas minoritarias han estado un poco, se les ha dejado un poco aparte de esta posibilidad de trabajar con ellas en la intercomprensión. Por lo tanto, entendemos que ha habido una cierta falta de visibilidad de las lenguas regionales. Frente a esto, o completando este panorama general, Pan-Romanic, nuestro manual, pretende partir de un abordaje inductivo, es decir, del descubrimiento de las semejanzas lingüísticas a partir de la lectura en lengua extranjera, como está descrita dentro de las competencias del cuadro europeo para la enseñanza de las lenguas. Propone un trabajo colaborativo en la clase y también se puede trabajar de forma individual. Luego veremos un poquito más en detalle todo esto.
Trabajamos con 6 lenguas románicas principales, con 10 lenguas regionales que aparecen en esta última ficha de cada unidad que se llama Focus. Desarrollamos 10 puntos gramaticales, que es el per approfondire del que luego les hablaremos, y también hay 70 input audio, es decir, todos los textos que componen, los textos que componen cada una de las fichas tienen su audio correspondiente, y hablaremos también sobre los audios con más detalle, lo que permite también trabajar de cierta forma la intercomprensión al oral. Bueno, en la lista de materiales ustedes verán que ha aparecido aquí Euroromanía, que es un material también muy interesante, que contó con 8 lenguas románicas, pero dirigido a un público infantil, mientras que Pan Romanic se dirige a un público adulto. Bien, ¿quién ha hecho Pan Romanic, ¿no? Si este es el punto de partida, si esto es lo que nos proponíamos hacer, ¿quiénes son las personas que han trabajado en desarrollar este libro que les presentamos hoy? Bueno, en primer lugar, mis queridas colegas y mi querido colega Hugues. Entonces tenemos a Hugues, que es belga y trabaja en Italia, a Susana Benavente, de origen español, del sur de España, que trabaja también en Italia, Erika Frisan, italiana, con una gran experiencia en el área de italiano como lengua extranjera, yo mismo en este caso, Carine Marieli, Foscia da Cunha, que está conmigo aquí, que se ha presentado, y nuestra colega Verónica Manole, que trabaja en la Universidad de Cluj, en Rumanía. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, o como podemos ver aquí, tenemos un equipo bastante plural, las 6 lenguas del manual están representadas, y no es solamente que sean las lenguas que nosotros hablamos, sino también son nuestra lengua de trabajo, nuestras lenguas de trabajo y nuestras lenguas de estudio. Además de estos 6 autores, que trabajan en la universidad, que están inseridos o estamos inseridos dentro de un contexto de investigación y de experimentación, hemos contado con los hablantes que nos han proporcionado las 10 lenguas regionales. Y esto también es bastante importante y también debemos agradecérselo, ¿no? Es decir, cuando pensamos en esta última ficha del Focus, buscamos hablantes de las diferentes lenguas regionales, muchas veces institutos culturales que trabajan por la promoción de esas lenguas regionales, y les solicitamos por un lado el texto y por otro lado también alguien que lo pudiera leer con la autenticidad, ¿no?, de un hablante de cada una de esas lenguas. Y por ese motivo, obviamente, también se lo agradecemos. Esta cuestión de tener hablantes de diferentes variedades de las lenguas se reflejará igualmente en los audios, en los que intentamos también que apareciesen voces con los acentos más variados, ya que el objetivo de Pan Romanic es ser lo más amplio posible. Bien, y de hecho, hablando de eso, podemos hacer un pequeño punto sobre el título del manual, ¿no? Pan Romanic. No sé si les sugiere algo este título. Vi dice qualcosa, questo titolo? ¿Da alguna idea para vocês ese título, Pan Romanic? ¿Seríamos capaces, a lo mejor, no sé si alguien podría ayudarme, si le apetecería ayudarme, a intentar separar estas partes de este título, Pan Romanic? Puede escribir en el chat, en ese caso. No sé si habría alguien que pudiera echarme una mano para separar estas partes y entender lo que significa cada una de estas partes del título. Yo el chat no lo veo, aunque creo que lo puedo abrir aquí. Bueno, voy a abrirlo aquí, creo que hay varias personas. Muy bien, entonces tenemos a Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo, que dice IC por intercomprensión, ¿verdad? Además, si vemos la portada, esta IC aparece bastante evidenciada, ¿no? En la portada, Pan Román está en letras minúsculas y en rojo, y la IC en blanco y en mayúsculas. Así que sí, obviamente nuestro interés era que ese IC apareciese de forma destacada. Guillerme también dice aquí que pan viene de un prefijo griego que significa todo, exactamente, y román, como dice Gonzalo, también de románicas, ¿no?, de las lenguas románicas, de la romanía. Entonces vemos aquí ya una estrategia que se usa en la intercomprensión, que es intentar segmentar las palabras para entenderlas mejor. Entonces, pan, que es este lema de origen griego, totalidad, globalidad, como ha dicho uno de nuestros compañeros, román, del ámbito romanzo, ¿no?, del ámbito de las lenguas románicas, y efectivamente IC por intercomprensión.
Entonces, bueno, cuando tuvimos que decidir el título, tuvimos bastantes debates internos entre el grupo de las autoras y autores, y nuestro objetivo era este, ¿no? Era de intentar abrazar de la forma más plural posible los universos culturales y lingüísticos que nos aportan las lenguas románicas. Abrazarlos en el sentido de integrar diferentes lenguas regionales, y esto, claro, como se pueden imaginar, era un desafío porque hay una gran riqueza de lenguas no hegemónicas y por tanto era difícil elegir cuáles 10 nos quedaríamos, ¿no? Y también abrazarlo en el sentido de presentar diferentes países, diferentes realidades culturales, históricas, sociales, y en la parte de los audios presentar diferentes acentos y no solamente los acentos hegemónicos de las lenguas hegemónicas. En todo caso, el objetivo era tener un abordaje o un enfoque simultáneo hacia aprender diferentes lenguas en un proceso de lectura y de comprensión escrita, es decir, competencias parciales como están descritas en el cuadro europeo. Bien, aquí entonces paso la palabra a mi colega Carini, que presentará este segundo punto. Ok, perfeito. Então eu falo agora para vocês, né, qual que é esse, em quais contextos de educação que a gente pode utilizar o texto, o Pan-Romanique, né, que aí vocês prestem atenção até na questão da pronúncia, que aqui no Brasil a gente vai acabar sempre pronunciando o Pan-Romanique com uma tônica diferente do que o Paco pronunciou até o momento e que as nossas colegas também italianas pronunciariam as outras autoras, né? Então, como primeiro contexto de atuação, né, de uso do livro, você pode... Isso, perfeito, obrigado, Paco. Né, para quem é destinado? Nós colocamos como primeira indicação um contexto universitário, porque é o contexto no qual nós estamos inseridos, os professores, os autores do livro. Então, a nossa experiência já fez com que surgisse a necessidade, né, de escrever esse livro. E pode ser utilizado como dentro de um contexto universitário. A gente pode trabalhar com eles nos centros de línguas ou mesmo dentro da nossa sala de aula, no ensino das nossas línguas estrangeiras. No caso, trabalhando com o italiano, posso fazer a comparação do italiano com o português, se eu tiver dentro da sala de aula alunos que já tem como língua materna, já tem como língua estrangeira o francês ou uma outra língua, ou o espanhol. Trabalhar com esses textos em conjunto pode facilitar essa comparação entre as línguas, né? E uma coisa interessante é que a gente pode utilizar os textos de português, nós estamos falando agora do contexto brasileiro, né? A gente trabalhando no contexto brasileiro, os textos em português podem ser utilizados para trabalhar com outra língua, pessoas que a gente queira ensinar a língua estrangeira, né? O português como língua estrangeira. Então, eu posso utilizar essas fichas do português, sempre fazendo contraste, porque como o Paco explicou no início, nós temos esse livro sempre com as fichas finais que comparam essas línguas, né? Então, pode ser utilizado nesse sentido, ou para professores de língua estrangeira, ou para professores de português como língua estrangeira. Podemos também, colocamos aqui o contexto, né, do segundo grau, né, do ensino médio 2, que, no caso, no ponto de vista italiano, é muito mais ativo do que aqui no Brasil. Mas isso não significa que um livro esse tipo de livro não possa ser utilizado também com público adulto e adolescente adulto, né? E por último, que a gente coloca outras possibilidades até numa formação individual, né? A gente pode colocar para autodidata, né? Se eu quero fazer, ele apresenta um percurso muito indutivo que faz com que essa aprendizagem possa acontecer individual e não coletiva. Então, percebam que tem uma abrangência até de um público maior universitário para um contexto individual também. Depois, o próximo a gente tem, né? Como que está estruturado, então, este manual? Nós temos a estrutura dele é muito interessante, esse código cromático que foi colocado
porque todas as línguas são representadas por uma cor. Então, nós temos aí, no caso o português, né, como a primeira língua, está apresentado com esse azul anil. Depois, o espanhol com o azul celeste. E o catalão com esse verdinho. O francês com laranja, o italiano com vermelho e o romeno com essa cor de uva, né, um bordeaux, mais ou menos um bordeaux mais clarinho. E nesse contexto, pode ir passando, Paco, por favor? A gente consegue verificar sempre, né, ter essa orientação sempre para saber de qual língua com qual língua que a gente está trabalhando ali. No começo, esse contexto cromático é muito importante, essas informações cromáticas são muito importantes, porque a gente está na familiarização com as línguas e como ela vai aparecer dentro do manual, né? E aí, como que aparecem essas línguas na estrutura do manual? Vocês vejam aí que a gente tem do português ao romeno, então a escolha da equipe foi trabalhar nesse contexto, né? Desse contínuo linguístico, partindo do leste, aí depende do lugar de posição de cada um, para o oeste, não, do oeste para o leste, então trazendo sempre o português, espanhol, catalão, francês, italiano e o romeno, o português e o romeno, então, estando nos extremos das línguas. Depois, o que nós temos aqui, né, nessa parte que tem cada unidade didática, são 10 unidades didáticas. Cada unidade didática traz uma temática, né? A primeira temática da unidade 1 é o território. E essa unidade está disponível para vocês baixarem depois e verificarem no site da editora, para vocês verificarem como que é feita e ler. Então, é uma degustação muito interessante que a Zanichelli proporciona para os leitores, para vocês poderem conhecer isso. Então, voltando a esse primeiro contexto, né, a primeira unidade que é a temática é o território, nós temos as 6 fichas dessas 6 línguas maioritárias, entre aspas, que a gente escolheu, né, para ser as linhas guias do manual, 6 porque nós somos 6, e como o Paco explicou no início, cada um responsável por cada língua, tendo ela como língua materna. E aí, na questão do território, era onde são faladas essas línguas, onde é falado o português. Então, nós escolhemos não o lugar do Brasil, não a questão de Portugal, mas colocamos Angola, né, que também fala o português, e que muito pouco é citada, às vezes quando a gente fala de português, fala, português, Brasil, português é Portugal e acabou. A mesma coisa no sentido da Bolívia, como espanhol, Andorra para o catalão, a Bélgica para o francês, a Suíça italiana, e aqui no território da Romênia acabamos colocando um texto de uma cidade de um lugar que faz referência ao território mesmo, ao romeno, né? E aí a gente tem... Opa, só um pouquinho aqui. Continuando essa questão cromática, né, que a gente vê aqui essas etiquetas, que vai sempre aparecer. Então, no final, a primeira unidade é para poder se acostumar. Depois, até dentro das unidades, essas cores vão aparecer até dentro dos exercícios. E isso é interessante porque você, quando toma consciência que a certa língua há certas características, por exemplo, o romeno a gente sabe que tem os diacríticos, né, os sinaizinhos embaixo, que a gente chama de diacríticos, o Tzinho com o cedilha embaixo. Eu já sei que ele vai ser a última língua, ele vai aparecer sempre como última, por essa questão que eu expliquei para vocês da evolução, né, que a gente colocou, e vai aparecer nessa cor, e eu sempre vou identificar, tá, então eu sei que isso aqui é romeno, então eu já sei alguma coisa do romeno que eu aprendi na outra unidade, e é uma forma dos conteúdos começarem a serem memorizados e relacionados pela pessoa que está trabalhando, né? Então, é sempre essa ordem fixa aí. E como que está estruturado, o que tem dentro dessa unidade didática? O texto, que vai trazer uma evolução de tamanho de número de palavras. No primeiro texto, a gente começa com um número reduzido de palavras, de 200 palavras, e a gente vai estar na unidade 10, vai chegar a 600 palavras, né? Aí, a gente tem como número 2 aqui a apresentação do texto, depois a compreensão desse texto. E como é feita essa compreensão do texto?
feita justamente por um verdadeiro ou falso. Cada língua, cada enunciado vai ter escrito, mas isso depois a gente vai ver específico, uma unidade, o Paco vai explicar para vocês, né? E depois a gente tem, no ponto 3, eu tenho o texto, a compreensão do texto, e eu exploro o texto nas suas minúcias, que vai ser justamente o léxico, que é essa parte que vai conduzir essa intercompreensão entre as línguas. Levando... É importante dizer para vocês que a nossa escolha dessa intercompreensão, né, é muito do ponto de vista da escrita, da leitura, porque a gente pensou nesse nosso público, mas não significa que ela não vai acontecer do ponto de vista da oralidade, já que a gente tem as ferramentas dos áudios. E então, ainda só para terminar o outro, né? A gente tem dentro da estrutura dessa unidade didática, a gente teria o per approfondire e o focus, né? Que cada unidade, depois de cada unidade, apresenta essas fichas de síntese em todas as 6 línguas. E por último, que é para fechar, como a gente diz em italiano, la ciliegina della torta, é a língua dialetal, desculpem, a língua regional, que assim a gente decidiu denominar, essa língua que vai aparecer no final de cada unidade didática. Então, conseguimos trazer 10, né, línguas regionais. Aí, a expansão, né? Como que é também já o início dessa unidade didática. Vocês veem esse QR Code, né, pode aproximar, que é o recurso digital que depois a Cláudia vai explicar para vocês, e que a Zanichelli oferece muita variedade para isso. Nós temos essa nuvem de palavras. Todo esse léxico colocado na nuvem de palavras são palavras, né, que vão remeter as palavras ao léxico dos 6 textos dentro daquela unidade didática, né? E aí, então, é o primeiro contato que a gente tem e pode fazer já as comparações como que é feita ali, né? Então, por exemplo, que tem a boa viagem, né? Ou bem-vindo, como que é isso nas outras línguas? E essa aí só para falar dessa nuvem de palavras. Depois, a gente tem, no final do manual, um elenco que a gente chamou de tabela dos verbos, né? Então, esse guia dos verbos vai aparecer os principais verbos das 6 línguas românicas conjugados em todos os tempos. Então, dá para fazer até uma comparação depois. Isso aqui pode ser utilizado por quem gosta muito de gramática, quem gosta muito de comparar, né? E quem não gosta muito pode ficar da outra parte. Então, é muito flexível esse utilizo. Depois, nós temos aqui essa expansão 2 que a gente colocou, né, que vocês podem acessar e verificar tudo que a gente tem a apresentação, né, no site, pode baixar a primeira unidade. Tem o prefácio, que pode ser lido também, o sumário e uma degustaçãozinha, né? Que é essa... Não é tão inha, não, tá? Porque é toda a primeira unidade, né? E aí, em síntese, né? O que a gente tem aqui, que eu faço a síntese para você. Sim, o que o Paco colocou ali, né, do e-book, que a Cláudia vai mostrar depois para vocês. Sintetizando tudo isso, para já dar uma passada para o Paco, como que aparece essa questão no manual? Agora, fazendo uma síntese do manual. Pode passar para o próximo. A gente dividiu, né, fez essa pizza aqui em 3 partes, então simplificando aqui para vocês. Como é composto? São 10 unidades temáticas, a primeira é o território, depois a gente tem outras unidades, outras temáticas, como, por exemplo, personalidades famosas, como crenças e superstições, que estereótipos, isso sempre quando a gente fala de língua estrangeira entra, né, a questão da superstição, e outras coisas que vocês podem descobrir olhando o manual. São 60 fichas em 6 línguas, né, e com o áudio que a gente tem. Depois nós temos os aspectos morfossintáticos para essa reflexão metalinguística, que são as tabelas dos verbos que estão lá no fim, né? E, por último, a gente tem
as fichas das línguas regionais e o áudio, que não é só das línguas regionais, mas de todo o material escrito, né? Todos os textos que nós temos, que são, a gente coloca 70 textos, 60 das línguas românicas tratadas e 10 das regionais, são 70 áudios diferentes. Agora eu passo para o Paco, que continua a explicação com vocês. Aqui, isso que está sendo projetado, eu já tinha falado. E a gente pode... só digo uma coisa antes de passar, então, para você, Paco. A questão das línguas que são tratadas, né? Lá num dos últimos slides tem uma ficha com todas elas para vocês. Mas na ordem que elas vão aparecendo, também é mais ou menos nessa questão do contínuo linguístico. Nós temos o corso, o sardo, o galego, e aí vai indo. E uma coisa que é interessante a gente destacar é a acessibilidade ao texto. Como que esse texto está escrito, né, se tem interlínea 2, 1,5, 1, está grudadinho, está justificado, não está? E aí é isso que o Paco vai apresentar agora, para frente. Ok, bueno, entonces, entrando un poco más todavía en los detalles, vamos a ver precisamente cómo funcionan estas fichas y cómo las hemos estructurado. Vamos a ver un segundo. Vale. Aquí tenemos el texto, que en realidad es el primer texto de todos los textos que tiene el libro, ¿no? De los 60 textos de las lenguas, de estas 6 lenguas principales. Como habíamos comentado, empezamos siempre con el portugués, que es la lengua más occidental del continuum románico, y este es el primer texto de la unidad 1, que, como hemos visto antes cuando Karine ha hablado del índice, está dedicado a Angola. Entonces, aquí podemos ver la numeración de las líneas, ¿de acuerdo? Y vemos también que no está justificado, sino que está alineado a la izquierda. Estos son elementos que facilitan la lectura para aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad de comprensión lectora. Además de ello, todos los textos cuentan con el audio, que enseguida escucharemos uno para que sirva como ejemplo, que vemos aquí, ¿no? Que está con estos cascos dibujado en rojo. Ese audio tiene un número, podemos ver que pone T1.1, entonces pues, si vamos al audiolibro y si vamos a estas expansiones, ¿no? A estos recursos digitales que Zanichelli pone a disposición del lector de Panromaní, es más fácil encontrarlo de esta manera. Y arriba, obviamente, pues tiene el título y la lengua de la que se trata, usando el color de la lengua de la que se trata, en el caso del portugués, el color azul oscuro. Bien, como ha dicho mi compañera Karine, tenemos siempre 3 elementos en todas las fichas. El primer elemento es la comprensión lectora, que es este texto, y que va a ir en aumento, es decir, en la primera unidad tiene alrededor de 200 palabras, mientras que en la unidad 10 vamos a llegar en torno a las 500 palabras para cada texto. Entonces hay un aumento en el número de palabras y, por tanto, de cierta forma también en la dificultad. Esta sería la primera parte, que sería la parte de la lectura y la parte de la posibilidad de escuchar la entonación de la lectura. En segundo lugar, tenemos la parte de la comprensión del texto y que serían estos 2 primeros ejercicios, el ejercicio 1A y el ejercicio 1B. El ejercicio 1A siempre son un total de 5 preguntas, 5 porque cada una está formulada en una de las lenguas del manual, es decir, aquí tenemos una ficha en catalán, por ejemplo, y las preguntas van a estar formuladas, la primera en portugués, la segunda en español, la tercera en francés, la cuarta en italiano y la quinta en rumano. Creo que con la calidad de la imagen de la diapositiva ustedes pueden ver los diferentes colores. Entonces, cada color, la número 3 está en amarillo, la número 4 está en rojo, la número 5 está en morado. Entonces, esos colores es porque cada pregunta está formulada en una de las 5 lenguas que no son la lengua de la ficha. Es decir, en la ficha del catalán se usan todas las lenguas menos el catalán. En la ficha del español se usan todas las lenguas menos el español. Y así siempre, ¿no? Las respuestas, sin embargo, están en la lengua de la ficha, ¿de acuerdo? La pregunta está en las otras lenguas románicas, la respuesta está en la lengua de la ficha. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se pueda encontrar esa información dentro del texto, a veces o casi siempre formulada de una forma diferente, ¿no?
Y vemos que de esta forma estamos trabajando constantemente con todas las lenguas del manual en todas las fichas. Es decir, no es que al hacer las fichas de catalán trabaje solamente con el catalán, sino que las otras 5 lenguas me están dando el input para que yo pueda desarrollar y trabajar mi competencia de comprensión lectora en catalán. El segundo ejercicio, que es este ejercicio 1B, se llama verdadero o falso, ¿no? Ver o fals en catalán. Y de nuevo aquí tenemos las 5 lenguas representadas, excepto la lengua de la ficha, que en este caso es el catalán. En este caso, las afirmaciones son o verdadero o falso, ¿no? No es como la otra que había que elegir varias. Después de esta segunda parte, entonces, de comprensión del texto, hay una tercera parte que es la exploración del texto. Y aquí también vamos a tener un ejercicio A y un ejercicio B. Un ejercicio A en el que hay que recuperar determinados ítems léxicos a partir de sus correspondientes de las otras lenguas románicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bandeira en portugués, bandera en español, drapeau, pero también existe bandière en francés, bandiera en italiano, etcétera. Y a partir de eso tengo que encontrar palabras que corresponden a esas otras palabras de la familia dentro del texto. Y por último, la actividad 2B, que en esta tuvimos un poco más de libertad, es decir, para que no fuera tan repetitivo, una actividad demasiado estructural siempre, dejamos un poco más de libertad y varía de una unidad a otra, varía de una lengua a otra, para que haya también un poco de evasión, ¿no? De variedad, como decíamos. Aquí precisamente podemos ver esta segunda parte de la exploración del texto, por un lado con encontrar las palabras, ¿no? Y por otro lado con el ejercicio B, que siempre es un poco más variado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad del español, que es de la unidad 1, se solicita que se encuentren los correspondientes, los sinónimos, ¿de acuerdo? Mientras que en esta otra, que es del italiano, se pide que se clasifiquen las lenguas de Suiza por número de hablantes. Entonces vemos que existe una cierta variedad entre una actividad y otra, siempre dentro del ejercicio 2B. Bueno, en este punto llegamos a la parte en la que podemos hablar un poco de los recursos de Zanichelli y de los audios. Esta parte nos va a ayudar nuestra compañera Claudia. Entonces yo voy a parar de compartir la pantalla y volvemos un poquito al italiano. Grazie Francisco. Adesso condivido vado a condividere il mio schermo e vi porto a vedere la struttura dell'ebook. Come hanno anticipato Francisco e Karine, il volume è dotato di un ebook e questo che stiamo visualizzando è l'indice. Possiamo scorrere il volume attraverso i diversi argomenti che vengono illustrati. Nel menu a sinistra troviamo i principali comandi, quindi partiamo dall'indice, la prefazione, gli autori e poi partiamo con gli argomenti che sono trattati nel testo. Abbiamo a disposizione la possibilità di evidenziare il testo e mantenere le evidenziazioni che vengono fatte durante lo studio, durante la lettura del volume, la possibilità di applicare dei segnalibri e di segnarli in modo da poter riprendere la lettura in un momento successivo e l'accesso diretto alle risorse multimediali che sono state create per il volume. Termino l'overview sul menu dell'ebook e poi andiamo agli altri contenuti digitali. La possibilità di ricercare parole con la lente di ingrandimento, la possibilità di utilizzare la penna in vari colori che desideriamo, ovviamente in seconda alle necessità, la possibilità di andare a inserire delle note che possono essere salvate o cancellate in base al momento e la possibilità di evidenziare il testo nei colori che vogliamo, messi a disposizione. Nel menu sotto
sotto del pannello di navigazione abbiamo la possibilità di ingrandire la pagina con lo zoom, la possibilità di adattare alla larghezza della pagina, avere la visualizzazione di una pagina singola e in basso per ultimo le miniature. Come vi dicevo, dall'ebook è possibile arrivare anche direttamente alle risorse digitali e ai file audio che sono stati realizzati per il volume. Prendiamo per esempio un audio a cui si può fare riferimento direttamente nel testo e che proviamo a sentire. Territori. Andorra. El Principat d'Andorra és un microestat independent d'Europa situat als Pirineus. Aquest país ocupa una superfície de només 468 quilòmetres quadrats, on viuen 77.543. In questo caso l'utente che sta utilizzando il manuale può ricorrere direttamente all'audio del volume direttamente dal testo. Queste sono alcune delle risorse digitali messe a disposizione per il volume nella sezione dedicata a Mai Zanichelli. Torno a lasciare la parola a Francisco e Carini. Ok, muchísimas gracias por la presentación, Claudia. Retomo yo la división de la pantalla. Creo que estamos en el mismo slide, espero que lo estén viendo. Sí, tutto a posto, Paco. Perfecto, muy bien. Y en este caso paso la... Ah, no, perdón, esta todavía me toca a mí. Bueno, hemos presentado entonces las fichas, todos los recursos que tienen las fichas. Tenemos que pensar que son estas 6 fichas para cada unidad y para cada temática. Entonces, la unidad que se habla de gastronomía, tenemos la ficha de portugués, la de español, la de catalán, la de francés, la de italiano y la del rumano. Y una vez terminadas estas 6 fichas, tenemos un punto que se llama per approfondire, escrito en italiano. Bueno, ¿por qué hemos escrito este punto en italiano? En primer lugar, porque el libro se ha publicado en Italia y entendemos que si estamos desarrollando la competencia lectora en intercomprensión entre lenguas románicas, también los hablantes de las otras lenguas, considerando que son términos bastante técnicos y panrománicos en sí mismos, pueden tener acceso a la comprensión de esta parte. Entonces, tenemos estos puntos de per approfondire, en total 10, pues hay uno por cada unidad y también representan de cierta forma una progresión en su dificultad. Es decir, en la primera unidad se dedica el per approfondire a los artículos determinados e indeterminados, mientras que en la 10ª unidad vamos a intentar hablar un poco del orden sintáctico en las lenguas románicas. Podemos observar entonces que hay una cierta progresión en la dificultad de los temas abordados en el per approfondire. Bueno, ¿cómo trabajamos con el per approfondire? Siempre intentamos partir del latín, ¿de acuerdo?, como base de las lenguas románicas. En este sentido, esta parte del manual del per approfondire fue desarrollada en primer lugar por nuestra compañera Erika Frisan, que tiene una formación en lingüística clásica y en filología clásica, y por mí mismo, con mi formación dentro del área de las lenguas románicas, pero los datos de cada lengua, es decir, lo que se dice del francés, lo que se dice del italiano, lo que se dice del rumano, lo que se dice del catalán o del portugués o del español, confrontándolos siempre con el conjunto del equipo para que no hubiera algún equívoco o alguna generalización indebida. Por tanto, como os comentaba, partimos en primer lugar del latín. En este caso, por ejemplo, pues afirmamos que en latín la categoría del artículo no existía como tal y que se creó en el pasaje del latín a lenguas románicas. Encontramos una serie de tablas, siempre vamos a ver estas tablas, estos cuadros recapitulativos con este continuum románico, referentes a los artículos, referentes a los demostrativos, a los diferentes puntos gramaticales abordados en el per approfondire. En este caso vemos en la página de la izquierda una tabla con los artículos determinados y en la página de la derecha una tabla con los artículos indeterminados. Después, aquí abajo podemos ver algunos puntos rojos, ¿no?, que es cómo suceden, o sea, cuáles son los datos particulares en diferentes lenguas. Pues, por ejemplo, que en catalán, en italiano y en francés el artículo se apostrofa si la siguiente palabra empieza por un sonido vocálico
en diferentes contextos porque hay pequeñas variaciones de una lengua a otra. Y por último, de acuerdo, después de presentar estos puntos relativos a la realidad de cada lengua, tenemos esta frase aquí abajo que podemos ver en la página de la derecha abajo, ¿no? Como esa especie de bombilla que se enciende en color naranja y también subrayada en color naranja. Es como lo hemos llamado vademecum y es una especie de pequeño resumen de para qué nos sirve este punto gramatical, porque nuestro objetivo no es presentar este punto gramatical como una mera descripción o comparación de las lenguas románicas, sino que sirva después como puente o como palanca que ayude a la comprensión de las próximas unidades. Es decir, si conseguimos identificar los artículos, por ejemplo, sabremos que normalmente las palabras que van detrás de ellos son sustantivos o sintagmas nominales y, por tanto, sabiendo que es un sintagma nominal o un sustantivo, aunque no entendamos el significado, por lo menos no imaginamos que es un verbo o un adverbio, ¿no? Lo que va detrás de un artículo. Hemos intentado usar un léxico técnico accesible. Si observamos la duración de las sentencias, la colocación sintáctica, hemos intentado que fuera lo más sencilla posible sin perder rigor científico al mismo tiempo. Intentamos poner en común la variedad y también a veces, en algunos momentos, usar la etimología, ¿de acuerdo?, de determinados elementos en ciertas fichas, de determinados elementos panrománicos. Este entonces es el per approfondire y al final, después de las 6 fichas del per approfondire, intentamos cerrar cada unidad con esta llave de oro, ¿no? Con esa ciliegina sulla torta, como decía Carini, que se llama el focus y que ella misma nos va a presentar. Perfeito, Paco, obrigada. Então, aqui eu falo, nós já estamos para finalizar a apresentação do livro, porque é importante para a gente também ter as perguntas de vocês, as curiosidades de vocês sobre o livro, né? Então, se já tem alguma coisa, já podem começar a escrever no chat para a gente poder discutir depois. E aí, o que traz, né, essa última esquerda, essa última ficha que nós já tinha apresentado muito au passant para vocês no início da minha fala, né? Temos a primeira, né, o que nós colocamos aqui como exemplo foi a do curso, né, que essa do curso, percebam que são o número de palavras diferente dos textos, né, que vão da unidade 1 até a unidade 10, que tiveram esse crescente de número de palavras de 200 até 600, né? Aqui não, aqui ela se mantém igual justamente para não privilegiar mais uma língua, dar mais informação de uma língua regional do que da outra. E o que a gente traz é sempre esse mapinha, né, do lado direito aqui, para localizar onde que é a ocorrência dessa língua, porque acho que o mapa consegue muito ilustrar isso na nossa cabeça e falar, olha, tá ali, essa língua é falada naquela região. Depois, nós temos as perguntas, né? Como todos os outros textos, ela vai estar numerada, né, nas linhas, que isso, quando a gente trabalha em sala de aula, é um recurso muito importante, essa numeração, para a gente poder remeter, olha lá, essa palavra que você está procurando, ou essa informação, essa pergunta sobre o texto, consta na linha tal, né? E aí, então, tem esse recurso aí da numeração, como nos textos também, que aparece a mesma coisa. A diferença é que essa daqui é uma microesqueda, né? Uma microficha, se a gente for comparar com das outras unidades. Por que é uma micro? Pelo número de palavras do texto de descrição, mas e pelo número de exercícios de compreensão daquilo. O objetivo, né, aqui foi identificar elementos dessa língua regional que possam ser relacionados com as línguas que a gente sabe. No caso do português, o que o curso vai ter de parecido com o português? O que de semelhança na estrutura ali do texto em relação ao italiano? E aí as questões que vocês vão ver aqui embaixo, elas não aparecem como questões, elas aparecem como observações, né? E aí, sempre aquela questão cromática que nos ajuda, as perguntas são feitas, em todas as línguas regionais, são feitas nas 6 línguas do manual. Então, a primeira pergunta que a gente tem
aqui, né, do número 1, né? Identifique os artigos definidos e indefinidos presentes no texto. Por que a gente colocou essa questão? Porque o artigo é já a temática do per approfondire, como o Paco acabou de explicar, né? Então a gente tem sempre esse jogo de voltar e poder tentar fazer a amarradinha no texto. E aí, tentando identificar isso, você consegue fazer relações com as outras línguas. E aí acontece a mesma coisa com as outras 5 línguas, que vão fazer as suas perguntas na língua própria, né? Isso é um grau já de dificuldade, mas de familiaridade, de início de familiaridade do leitor ou da pessoa que está tentando fazer essa formação, que está fazendo essa formação, para poder chegar mais perto, né? Avitinar-se, para ficar mais pertinho da língua em questão. Aí, a numeração que eu já tinha falado, e aqui, muito bem, né, que eu tinha já dado spoiler aqui, das línguas presentes, as línguas regionais presentes, que são o corso, o sardo, é sempre nessa ordem aqui, né, o galego, mirandês, occitano, franco-provençal, furlã, o ladino, o romanche, romanche e o armanesh, que eu nunca consigo pronunciar direito, né, Paco? Mas a gente, até entre nós, tínhamos aliás, até entre os falantes existe uma questão de como se fala, né? Como denominar a língua. E para a gente denominar a língua do outro é um problema também, né? Então, vou deixar aqui, né? Vocês estão visualizando, que são essas 10 línguas presentes como línguas regionais em cada unidade. Aí, já indo para a conclusão, que a gente quer a participação de vocês, em síntese, o manual, né? A gente falou para vocês como que ele nasceu, da união desses 6 pesquisadores que trabalham com o ensino de línguas e que se interessam pela intercompreensão e pelo plurilinguismo. É destinado a pessoas, né, não só estudantes universitários, mas quem quer que seja que tenha interesse de aprendizagem e de línguas, não que a intercompreensão seja a varinha mágica que você vai aprender 6 línguas, né, em uma baqueta, né, colocou a varinha e aprendeu. Não, mas já é o estímulo para isso. E a estrutura dele, 6 línguas, 10 unidades didáticas, 70 fichas, com os exercícios, temos o per approfondire, que não necessariamente pode ser utilizado por todos, quem gosta mais de gramática, gosta mais de ver esse ponto, né, de intersecção entre as línguas, e sobretudo há uma questão muito interessante, que é a questão etimológica do per approfondire. Aconselho vocês a procurarem a questão do ponto de interrogação, que foi uma descoberta muito interessante que a colega Érica com o Paco, conseguiram mostrar para toda a equipe. E aí, por fim, o Focus que eu acabei de explicar para vocês. Aí nós temos os nossos agradecimentos, né? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, em todas as línguas que a gente acabou colocando. E se vocês tiverem perguntas, curiosidades, considerações, é agora que a gente convida vocês a participar. Uma coisa interessante que eu acho, o Paco falou, eu falei muito rapidamente, mas vale muito a pena a gente trazer isso para vocês, é que todos os áudios, né, eles foram gravados por, no caso, vou falar para vocês os áudios do português, que eu até agradeço a presença aqui da Fernanda Pereira e da Brígida, que foram pessoas que colaboraram também com a gravação dos nossos áudios. Eles foram gravados, né, a gente tentou privilegiar a diversidade de idade e de gênero também, né? Então, para a gente poder ter essa representação aqui no nosso livro, e a geográfica, né? Então, há vários sotaques do italiano, vários sotaques do romeno, vários sotaques do português, isso para dizer que mesmo que a gente está tratando uma língua, ela não é única, ela não é igual de norte a sul, né? Então é isso, agradeço Karini, a participação de vocês. Completando la cuestión de los acentos, y fue también un interés que teníamos en esa abarcar la lengua románica de forma lo más plural posible, y en el caso del español tenemos, por ejemplo, de Argentina, de Colombia, del sur de España, del norte de España. En el caso del catalán tenemos de Cataluña, tanto occidental como oriental, como también de las Islas Baleares, por ejemplo. Y bueno, en el italiano también tenemos tanto del norte como del centro como del sur.
en el rumano incluso tenemos una persona de Moldavia, entonces siempre nuestra voluntad de ser lo más pan-románicos posibles, sabiendo que no se puede abarcar todo, pero teniendo el objetivo de abrir lo máximo posible, ¿no? Y al mismo tiempo, como acaba de decir mi compañera Karini, y reforzar una vez más, que hubiera un punto en común, ¿no? Que estuviese equilibrado las voces femeninas y las voces masculinas también, incluso de diferentes edades. Así que yo por mi parte también les agradezco la atención, dejo de dividir mi pantalla y ahora pasamos al momento más interesante, que es conocer cuáles dudas, cuáles cuestiones, cuáles preguntas hay en el chat. Sim, vamos... Grazie Carini, grazie Francisco per le vostre presentazioni, per aver illustrato così nel dettaglio ed efficacemente il volume. La nostra chat nel frattempo si è animata di commenti sul volume, congratulandosi con voi e con i nostri altri autori. Parto con la prima domanda che è in italiano, poi lascio magari a voi leggere quelle direttamente in lingua. Ci scrive Daniel, Paco e Carini, innanzitutto complimenti a voi e ai vostri colleghi per l'eccellente lavoro, è un piacere rivedervi in questo contesto e vorrei chiedervi se la ricerca di collaboratori per redigere le schede nelle 10 lingue regionali e registrare i relativi audio è stato un processo facile o difficile. Ottima domanda. Carini, Sì, allora la inizio e poi Paco fa il complemento em português, então. Para algumas línguas, sim, né? Então a gente tem, para as línguas que a gente tem mais proximidade, foi fácil, né? Encontrar até pessoas, mais de um colaborador. Mas para outras línguas a gente teve mais dificuldade, né, Paco? Você quer falar das que a gente teve dificuldade, por exemplo, do Romanche? Bueno, yo creo que la verdad, Daniel, bueno, primero me alegro de poder hablar contigo en este contexto y yo me sorprendí gratamente, me pareció más sencillo, más fácil de lo que a priori me habría parecido. Al fin y al cabo, muchas veces los hablantes de lenguas minoritarias, y yo también como hablante de lenguas minoritarias, nos sentimos que en realidad lo que queremos es que alguien nos preste atención y nos dé oídos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los contactos que hicimos con las diferentes asociaciones, si vemos los textos de las lenguas minoritarias, algunos son autorales, con un nombre y un apellido, pero muchas veces son en nombre de una asociación o en nombre de un ente público que promociona esa lengua. Entonces, en ese sentido, al mostrar que teníamos atención y que nuestro proyecto era un proyecto serio, en general la acogida fue muy positiva, yo creo, muy positiva y muy ágil, incluso también tanto en el momento de darnos los textos y escribir los textos, como en el momento de corregirlos, de ver que realmente todas las grafías estuviesen bien. Eso fue un gran desafío, el tema de las grafías, de que Word no nos las desconfigurase. Y también en el momento de volver a llamarlos, bueno, ¿se acuerdan del texto que nos mandaron hace 3 meses? Bueno, pues ahora por favor alguien lo podría leer y podría mandarnos un audio. Entonces en ese sentido yo creo que fue más sencillo de lo que a priori pensaríamos, primero porque con las comunicaciones hoy en día pues es mucho más fácil todo por internet y segundo porque en realidad los hablantes de lenguas minoritarias queremos que alguien nos dé oído, porque normalmente no se nos da. Claro, eso no quita que siempre hubiera, algunas fueron más fáciles que otras, algunos teníamos más contacto con colegas, por ejemplo en el caso del sardo el contacto era bastante directo, mientras que el romanche, por ejemplo, fue un poco una sfida, fue un desafío, pero al final conseguimos completar las 10 bolas del dragón, las 10 fichas de las lenguas minoritarias. Isso. Aí, Cláudia, abbiamo una domanda di Esther. A Esther pergunta se pode ser trabalhado em autonomia. Sim, o manual está muito bem explicadinho, né, as páginas iniciais, e também a dinâmica dele é muito intuitiva. Então, dá para trabalhar em autonomia, sim, não necessariamente num contexto de sala de aula com a interação com outros aprendizes. Sí, además también en ese sentido, Esther, Zanichelli, como acaba de mostrar Claudia, lo han mostrado muy rápidamente, pero realmente son muchos los instrumentos que la tecnología que Zanichelli pone a disposición del autoaprendizaje. Entonces, una cosa que no hemos dicho en la presentación que sí que es muy importante es las soluciones de los ejercicios. Las soluciones de los ejercicios están todas en la página web de Zanichelli. Entonces,
y son muy sencillos, es muy fácil corregirse, porque las que son de respuesta múltiple, pues si yo tengo 1A y era 1B, pues sé que está mal, ¿no? O las de verdadero o falso, pues las que son verdaderas, las que son falsas. Entonces es bastante sencillo aplicar la corrección e incluso observar nuestra propia progresión, ¿no? Pues quiero ver cómo voy en la lectura en rumano. Pues si al principio sobre las 20 preguntas, porque cada una de las fichas tiene 20 preguntas en total. Entonces, 10 en la parte 1 y 10 en la parte 2. Entonces, si sobre 20 al principio tengo 15 bien y 5 mal, y al final, después de haber hecho 10 unidades, tengo pues 19 bien y una mal, pues significa que ha habido una progresión. Entonces es bastante sencillo, usando tanto los recursos que están en el manual escrito, en el manual impreso, como los recursos didácticos a los que se tiene acceso en la página de la editorial al comprar el libro, es muy sencillo poderlo hacer de manera autónoma. Obviamente, si se hace en un contexto escolar con un profesor, pues va a ser otro ambiente, pero sí, es completamente, se puede usar en el autoaprendizaje y de hecho eso aparecía en la diapositiva de los contextos. ¿Más preguntas? Grazie, sì, c'è un'altra domanda. Quali generi testuali vengono utilizzati nel manuale? Carini o... Sim, posso responder essa daqui. A gente acabou utilizando mais textos descritivos, né? Então, para poder apresentar, é muito mais fácil também de se entender uma descrição, né, de como que é um povo, como que é uma pessoa, um personagem famoso, que foi isso, uma das unidades é isso, uma pessoa, personagem emblemático, quem é? Então, é muito fácil do ponto de vista da compreensão, a gente entender do que um texto argumentativo, né? Então, esse daí é o que prevalece sobre todo o material. Bueno, completando un poco también, al ir aumentando, por ejemplo, el del territorio es bastante descriptivo, es el primero y es bastante descriptivo, cómo es Angola, cómo es su geografía, un poco de su historia, ahí es un poquito más narrativo, cuántas personas viven, etc. Después, cuando hablemos, por ejemplo, en los últimos sobre fiestas y tradiciones, sí que va a haber una parte más narrativa que incluso es una de mis unidades preferidas. Lo que es importante decir es que los textos son de autoría nuestra, ¿de acuerdo? Hay algunos otros manuales que pueden haber usado textos, por ejemplo, del periódico, ¿no? Textos periodísticos, jornalísticos, pero en nuestro caso no, en nuestro caso la autoría es nuestra y aunque yo hiciera los textos del catalán y Hugo hiciese los textos del francés, el grupo se reunía para decidir qué textos habría en cada unidad para que hubiera una cierta coherencia dentro de lo que se explicaba, ¿no? Siempre con esta visión de querer mostrar la diversidad. Entonces, por ejemplo, si el primer texto se ha dedicado a Bolivia en español, el segundo no se dedicará a Bolivia, se dedicará, pues por ejemplo, en el de gastronomía se habla de la yerba mate, ¿vale? Que tiene que ver con todo el cono sur, Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces, ir variando de una región a otra e ir abordando diferentes aspectos y eso se discutía siempre en el grupo. En ese sentido, me gustaría hacer referencia a la unidad en la que se habla de personajes famosos, que el grupo toma la decisión de que todos los personajes famosos de los que se hablase fuesen mujeres, ¿de acuerdo? Fuesen mujeres. Y de hecho, en la nube de palabras aparece la palabra mujer en ese texto, en esa unidad, ¿no? Entonces, luego cada lengua va a hablar de un asunto diferente, de una poeta, de una pintora, etcétera, pero siempre se consensuaban las temáticas para que hubiera una cierta coherencia dentro de cada unidad y para que cada unidad representase el espíritu que nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la gastronomía, por ejemplo, todas las recetas son o vegetarianas o veganas también, ¿vale? Entonces siempre tuvimos este objetivo de qué informaciones, qué queríamos mostrar de este amplio abanico de las lenguas románicas. Perfeito, acho que mais alguma pergunta, alguma Mónica, consideração sobre la de vocês? distribución del manual en Francia, no sé también, yo creo que en Europa, a lo mejor aquí Sani Kelly puede incluso decirlo mejor que yo, pero me parece que la distribución funciona relativamente bien. No sé si a lo mejor Claudia quiere completar algo sobre...
Invito i nostri partecipanti a scrivere alla mail che state vedendo in chat, in modo da poter rispondere in modo puntuale in base ai diversi paesi di provenienza. Quindi la mail a cui potete fare riferimento è università@zanichelli.it. Muchas gracias, Claudia. Só para complementar. Ci Scusa. sono altre, domande che invito magari Karine e Paco a prendere visione in lingua, che così rispondiamo a tutti. Aqui no chat, eu acho que era essa mesmo da questão da compra do material, que é com o departamento mesmo da Zanichelli, né, comercial. Por enquanto a gente não tem um canal direto aberto aqui com o Brasil, mas acredito que será providenciada alguma coisa do tipo. E aí eu queria só completar aquilo que o Paco falou sobre essa diversidade, que é a nossa preocupação, né, dos textos, de o que colocar no texto, né, que aí a parte da gastronomia que o Paco falou, né, as comidas, né, o que a gente tratou acabou sendo veganas ou vegetarianas, as personagens famosas mulheres, e aí a questão de música, né, tinha uma unidade que é sobre música, e aí a gente se coloca a pergunta, meu Deus, que ritmo que eu vou tratar? O que eu vou tratar? Então, na medida do possível, em todos os textos, a gente tentou abarcar uma diversidade, lógico, e também na dimensão do texto, né? Tentamos abarcar uma diversidade grande, né? De acordo, para poder contemplar todos os ritmos existentes. E aí vocês vão ver isso em relação ao texto do Português do Brasil, como que foi, né? Da gente ir da bossa nova, do samba, até passando pelo pagode, pela que mais que era que tinha, era tanta coisa, o funk, isso, que aí o funk tem que aparecer também, e aí tem que aparecer tudo, né, em uma linha, mas assim, e também como trabalhar esse vocabulário, né, porque é um específico de uma determinada região, como fazer esses exercícios depois para um público estrangeiro, por isso que eu ressalto sempre essa questão do português, para pensar como que a gente pode trabalhar esses textos português. Quem está ensinando o português como língua estrangeira, o manual é interessante por isso, porque todos nós tivemos essa consciência de escrever parágrafos e períodos breves com um léxico mais ou menos transparente, sempre que possível, levando em consideração o nosso conhecimento, né, dessas línguas, e que fosse fácil, de fácil acesso, mas que tivesse uma progressão também. Aí acho que era isso. Se vocês tiverem alguma outra pergunta para colocar. E quali competenze dovrebbe avere un insegnante di intercomprensione? Bueno, esa pregunta es muy interesante también. Primero, alguien que quiera trabajar que sea profesor y profesora, yo sé que aquí entre los participantes hay varias personas que seguro que trabajan con lenguas extranjeras y que incluso algunos ya habrán trabajado con intercomprensión de alguna forma. Lo primero que este manual ofrece, yo creo, aparte de todo lo que hemos dicho, es la introducción. Yo aconsejaría a alguien que vaya a trabajar con el manual como profesor que lea la introducción, no exactamente una guía didáctica, pero sí que se explica la estructura del manual, se explican todo lo que hemos estado hablando ahora, pero de forma bastante más, pues, como lo permite un texto escrito y no de una forma más coloquial e improvisada como es un taller, ¿no? La introducción además está disponible en las 6 lenguas románicas principales del manual. Alguien que vaya a trabajar con intercomprensión no necesita saber estas 6 lenguas, ni necesita saber estas 6 lenguas más las 10 lenguas minoritarias o regionales que se presentan. Lo que necesita es conocer la metodología, ¿de acuerdo? Conocer una metodología de enseñanza de lengua extranjera, conocer un poco los cuadros teóricos de los que hemos hablado y tener también la abertura de que se va a trabajar de forma colaborativa, es decir, él va a servir un poco como guía a los alumnos, pero a lo mejor puede encontrarse con un alumno que conozca más una de las lenguas abordadas que él mismo, ¿no? Entonces, entender que él no tiene por qué saberlo todo, que simplemente va a colaborar con los alumnos y ayudarles a
a seguir este recurso de apertura hacia el plurilingüismo y de mejora de su competencia de comprensión lectora. Y en ese sentido, después es solamente apoyarse en todos los recursos de los que hemos hablado, el audiolibro, los audios, los textos, las soluciones. Entonces, el profesor siempre puede consultar la solución si tiene alguna duda y realmente yo creo que va a ser bastante sencillo. Grazie Francisco. Nel frattempo nella chat è arrivato un commento che, se interpreto correttamente, riguarda le competenze dell'insegnante, del professore di intercomprensione, che ci rimanda a un link che possiamo prendere visione. Quali paesi e culture ispaniche sono trattate nel manuale? Bueno, las lenguas, claro, no es lo mismo el perfil del catalán o del rumano, que tienen un área geográfica más delimitada, ¿no? Solamente en el continente europeo, que la parte del portugués, y aquí Carini puede completar, del español o del francés, ¿no? Que son lenguas globales, que se hablan en varios continentes, por millones y millones de hablantes. Entonces, si hablamos de música, por ejemplo, ¿cuántas cosas se podría abordar en la música dentro del ámbito hispano? O si hablamos de tradiciones, pues imaginaos, puede haber una tradición que sea de Chile, o otra de Cuba, u otra de México. Para empezar, nosotros teníamos solamente 10 unidades y países hispanohablantes son más de 10. ¿no? Entonces, esto ya haría que ni siquiera, aunque tuviésemos un criterio de una unidad, un país, no podríamos englobarlos a todos. Entonces, nuestro interés fue siempre que hubiera la mayor diversidad posible dentro de la medida de lo posible, y a veces estas unidades no son de una realidad nacional, sino de una realidad regional. Entonces, por ejemplo, en los estereotipos se habla sobre el carácter caribeño. En la parte de la gastronomía se habla sobre el consumo de la yerba mate y el mate como ritual social. De la misma forma, también en la parte de francés encontramos unidades dedicadas a países africanos, dedicamos unidades dedicadas a Canadá, a Quebec, y vemos también unidades que están dedicadas a Francia, pero también a Bélgica dentro del espacio europeo. Entonces, una vez más, pues siempre intentar abarcar lo máximo posible y tampoco quedar tan ceñidos a una realidad nacional, es decir, todas estas culturas comparten cosas en común y no podemos quedarnos solamente con una realidad nacional como esto sobre Cuba, esto sobre México, esto sobre España, sino de forma un poco más amplia, ¿no? De forma un poco más regional. Y bueno, sobre el portugués, Carini también a lo mejor puede hablar sobre la norma que hemos usado del português e sobre que país parece. É interessante essa questão como o Paco lembrou, a gente acabou usando nos textos, né, a norma portuguesa, né, por uma questão óbvia, porque quem escreveu os textos em português, tirando o texto 6, que é sobre... A norma brasileira, Carini, desculpa. Na norma brasileira, né, foi o Paco, então todos os outros, é normal que a gente reconheça essa norma brasileira. Porém, a gente percebe a norma brasileira, mas percebe temáticas inerentes a outros países. Então, no texto, na unidade que fala sobre as tradições, a gente falou da festa das fitas, que é muito tradicional nas universidades portuguesas, né? Principalmente em Coimbra. Não falamos só dessa questão da festa das fitas, mas também há um episódio político que aconteceu em um determinado momento, que acabou deixando de existir essa festa por algum período. Então, não é só contar a historinha, é também trazer a pessoa para refletir sobre o que tá contando aquele texto, né? Então, isso em relação a essa unidade sobre as festas e tradições. A unidade dos personagens famosos, a gente pegou a Pauline Chiziane, que a escritora que recebeu o prêmio, né? Então, que nasceu em Maputo, então é uma outra realidade. Depois, os hábitos e tradições, uma outra unidade, que a gente decidiu, no caso do português, trabalhar com a tradição, né? Esse hábito do café da manhã. Como que é o café da manhã? Se a gente fala do café da manhã do Brasil, meu Deus, de norte a sul já tem uma variedade gigante. E aí falamos também como que, muito rapidamente, né, respeitando o número de palavras, como que é aí o mata-bicho, ou como que é em Portugal esse nome. Então,
tentamos, na medida do possível, sempre colocar, pincelar essas realidades para que o nosso leitor não tenha a visão de que a língua pertence só àquele povo, só àquele país ou àquela bandeira. Então, perceba que a gente não tem cores e não tem bandeiras para trabalhar uma língua. Temos variedades. Y ahí yo acho que es eso. Sí, eso fue un pedido que hicimos a Tzani Kelly que muy gentilmente aceptaron. Nosotros no teníamos intención de que apareciesen banderas, ni siquiera en las imágenes puede aparecer alguna eventualmente, pero nuestro objetivo era no esta idea de lengua nacional y España, español, Brasil, brasileño, porque no tiene sentido dentro de nuestro abordaje. Grazie Carini, grazie Francisco. Non so se ci sono altre domande da parte dei nostri partecipanti e delle nostre partecipanti. Io ci tengo a ringraziare Carini e Francisco per il loro intervento e ringraziare anche coloro che hanno preso parte oggi a questo webinar internazionale, perché abbiamo un pubblico proveniente da diversi paesi, quindi è stato anche questo per noi sicuramente una bella esperienza di condivisione anche in lingue diverse, quindi con portoghese, spagnolo e italiano. Se non ci sono ulteriori domande, io... Carini, prego. O Cícero faz uma pergunta se há alguma forma de certificação. Cícero, nós temos uma lista das pessoas que participaram, e aí quem precisar, que é gerado automaticamente pelo Zoom, acredito, né, Cláudia? Que o elenco de partecipanti è una cosa automatica che Zoom ti dà. E possiamo, chi ha bisogno, possiamo provvedere, e ho lasciato anche la mia mail qua giù, carinemarielli@ufpr.br, e vocês podem contatar caso necessário, não, Cláudia? Esatto, assolutamente. E quindi se non ci sono altre domande dalla chat, io ringrazio nuovamente Carini e Francisco per i loro interventi e ringrazio le nostre partecipanti e i nostri partecipanti. Lascio a Carini e Francisco chiudere il webinar in spagnolo e in portoghese. Grazie a tutti. Vai, Paco, você primeiro e eu Carini, fecho dopo di depois. te. Tá bom, então. Eu agradeço a presença de todos, sobretudo a presença que eu vi aqui, não sei se tinham outras pessoas, né? A Fernanda Pereira e a Brígida, que são uma das nossas vozes, né, do manual, representando essa diversidade também do Brasil, e a todos vocês que se interessaram e que se interessam pelo tema da intercompreensão, aquela colaboração que a Érica colocou ali, o link, né, para as competências dos professores, é um link muito interessante, se puderem subir e já clicarem antes da gente fechar a sessão, acredito que possa ser de utilidade para todos. Muito obrigada, Érica, pela tua colaboração, e obrigada a vocês e a Tzani Kelly por ter acreditado no nosso trabalho, e a equipe que, se não fosse nós seis, o trabalho não teria chegado a essa conclusão. Então, todo mundo aqui, os seis, foram importantes em todos os momentos decisivos. Obrigada a todo mundo. Paco. Doncs jo també faré la meva intervenció en català per donar una mica també de visibilitat a una de les 6 llengües del nostre manual. Agraeixo a tots vosaltres que heu estat avui amb nosaltres aquí al seminari, al webinar, per la vostra participació, per la vostra atenció. Espero que aquest manual sigui d'utilitat i d'interès també per conèixer les nostres llengües que compartim i que tenen molts punts en comú. De fet, aquest seminari que ha estat tan plurilingüe ha estat ja una bona prova que la intercomprensió és molt possible. Doncs això us recomano i us invito a conèixer el manual, agrair a la Tzani Kelly i a Clàudia més específicament per tot el seu suport i recolzament. Sempre ens han ajudat, sempre han estat molt disponibles per acollir una proposta que també és una proposta arriscada,
de voler fer un manual amb 6 llengües i que sigui un producte editorial viable i interessant. Moltes gràcies a tothom i moltes gràcies, és clar, a les persones que ens van ajudar a fer les llengües regionals i als meus col·legues, a la Carini, a la Verònica, a Lluc, a la Susana i a l'Èrica, perquè va ser una feina feta en comú i tots, veritablement, vam anar tots a una per fer néixer aquest llibre. Moltíssimes gràcies e bom cap de semana. Isso, e a ultimíssima coisa é para falar para vocês que nós demos muito trabalho para a Zanichelli e que a gente deve todos os nossos agradecimentos, porque em cada língua é uma personalidade, é uma particularidade. Então, a interrogação no português tem que vir de um jeito, a do espanhol tem que vir de outro jeito, os 2 pontos em português é de uma forma, no francês tem que ter o espaço, as aspas, né, do francês é de uma forma, no catalão é de outra forma, no romeno é de outra. Quase endoidecemos a equipe editorial, mas o trabalho ficou maravilhoso. Obrigada mais uma vez, Zanichelli. Grazie nuovamente Carine e Francisco, e io ringrazio davvero tanto tutti i nostri partecipanti e le nostre partecipanti e auguro a tutti una buona serata o una buona giornata per chi ha iniziato da poco. A presto. A presto, ciao.